dia a todos, bom dia a todas. Chegando então na nossa última apresentação do nosso segundo relato de conhecimento, caminhos de autocuidado. E para fechar essa mesa, esse painel, muito carinho convidada a Mônica Bigatello Couto para trazer a sua temática Saúde Ocupacional do Fisioterapeuta, um olhar integrativo, onde ela traz um relato da experiência pessoal. Por favor, Mônica, vou passar a palavra a você para que a gente possa ouvi-la na sua apresentação. Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade de dividir com vocês esse trabalho, que retrata um pouco do meu sentimento com relação ao autocuidado e a necessidade da gente se manter em autocuidado. Bom dia, meu nome é Mônica Bigatello Couto e eu vou apresentar o trabalho Saúde Ocupacional do Fisioterapeuta, um olhar integrativo. Esse trabalho foi apresentado como monografia de conclusão de curso, do curso de especialização em teorias e técnicas para cuidados integrativos, do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Aproveito para agradecer à instituição, a toda a equipe e a coordenação do curso, na pessoa da professora Cici Fontes, que também é orientadora do meu trabalho. Inicialmente, eu quero contextualizar como eu me encontrava quando eu comecei a elaboração desse trabalho. Em 2020, após em cuidados integrativos, foi como um bálsamo na minha vida. Era tanta mudança na vida profissional e pessoal em decorrência da pandemia, que encontrar um lugar onde eu me sentia pertencente fez com que o meu coração se acalmasse. A ideia do cuidar de si, para mim, fazia todo sentido, embora não fosse essa a minha prática. Em dezembro de 2020, a Covid chegou na minha casa e os meus pais foram acometidos pela doença. Então, entre indas e vindas aos hospitais, eu pude perceber uma equipe de saúde desgastada. Nós vamos, então, trazer a apresentação no ao vivo. Tudo bem, Mônica? Vamos compartilhar os seus diapositivos. Tudo certo. Eu vou pedir, por gentileza, para o TI desconectar o vídeo e a gente vai passar, então, a apresentação do slide. Por favor, Mônica. Bom, então, retomando esse trabalho, o título do meu trabalho é Saúde Ocupacional do Fisioterapeuta, um olhar integrativo, e eu estava contextualizando que, na época da elaboração do trabalho, eu estava passando por uma readaptação, como todo mundo, a essa nova realidade pós-pandêmica, na verdade, ainda pandêmica. Então, após em cuidados integrativos, ela trouxe um bálsamo nesse turbilhão de mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Tive essa sensação de pertencimento ao deparar com todos os colegas do curso, e tudo que era falado com relação ao cuidado de si me fazia sentir, me ressoava muito com o que eu acreditava, embora não fosse a minha prática. E aí, no final do ano passado, os meus pais ficaram doentes, tiveram a Covid-19, e eu tive muitas indas e vindas aos hospitais, e acabei encontrando profissionais desgastados, muito cansados, e pensei que eu podia, de alguma forma, fazer algo para ajudar. E foi assim que eu pensei em elaborar um trabalho que tivesse o foco nesses profissionais. Se puder passar o próximo. Então, a ideia do trabalho era fazer um trabalho voltado a esses profissionais da saúde. Então, eu elegi uma técnica, que é o Watsu, que é uma terapia corporal aquática, que é uma técnica que eu tenho bastante afinidade. Então, na minha cabeça, eu ia selecionar alguns profissionais, ia fazer a aplicação da técnica, ia aplicar alguns questionários antes e depois, e eu tinha certeza que eu ia ter bons resultados e que esses profissionais iam ficar melhores, e ia ser óbvio que todo mundo precisava desse cuidado. E foi aí que, na primeira reunião científica para falar sobre o trabalho, eu fui relembrada pela professora Cici, que eu também era uma profissional da saúde, naquele momento eu também estava como cuidadora, então eu precisava primeiro olhar para o meu cuidado, para assim poder cuidar do outro.
E foi aí que eu comecei a elaborar um pouco melhor essa ideia dessa necessidade de cuidado. Próximo, por favor. Com essa necessidade, integrando um pouco melhor essa necessidade de autocuidado, eu também abandonei essa capa de super-heroína. A gente, profissional da saúde, tem esse costume de querer ajudar os outros e achar que a gente pode salvar todo mundo. Então, conforme eu fui recebendo, então eu me submeti a sessões de WhatsApp, fiz sequencialmente, né, semanalmente eu recebia sessões e fui elaborando um pouco melhor o meu trabalho. E durante as sessões eu entendi que eu não queria falar sobre uma técnica, eu queria falar sobre o cuidado em si, sobre a necessidade do cuidado. E eu não queria falar só para o fisioterapeuta, porque eu entendia que era um problema de todos os profissionais da saúde. Mas eu entendi que eu precisava começar de algum ponto. E aí, para começar, eu precisei falar dos fisioterapeutas, porque são os meus pares. E para falar da saúde, eu precisei entender o quanto que a saúde ocupacional do fisioterapeuta ela é prejudicada. Então, a partir disso, eu elaborei o tema, e aí sim o tema ficou. Próximo, por favor. Saúde ocupacional do fisioterapeuta, um olhar integrativo. Então, segundo a OMS, a saúde ocupacional ela visa promover e manter o mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores. E quando a gente pensa no profissional fisioterapeuta, a gente pensa num profissional que precisa de uma aptidão física e psicológica, que ele faz um esforço físico grande no trabalho, ele tem uma sobrecarga do aparelho do seu aparelho, né, locomotor, na verdade, de todo o seu aparelho físico, e fica muito sobrecarregado também a parte emocional, porque a gente acaba lidando muito com os pacientes, com as suas demandas, com as suas frustrações. Próximo, por favor. Quando a gente tem uma visão do olhar integrativo, a gente entende que precisa ter essa nova consciência de tomada do saber, do sentir e do fazer, com base no ser que cuida de si, do outro e do planeta. Então, não basta só o fisioterapeuta se preocupar em cuidar do outro, ele precisava, sim, cuidar de si mesmo. Próximo. O objetivo do trabalho foi, então, trazer à luz dos cuidados integrativos a saúde ocupacional do fisioterapeuta. Próximo. Como método, eu utilizei uma revisão de literatura, mais um relato da experiência. A revisão da literatura foi feita na Biblioteca Virtual em Saúde, e os termos procurados foram fisioterapeuta e saúde ocupacional, ambos descritores em inglês, e exclusão do termo Covid-19, uma vez que com a pandemia começou a se falar muito mais sobre o cuidado de saúde no cuidado aos profissionais de saúde, e a gente sabe que isso era uma demanda anterior. Após essa pesquisa, eu tive um retorno dos últimos 10 anos de 550 artigos, e após o critério, avaliando os critérios de inclusão e exclusão, 14 artigos foram incluídos nessa pesquisa. E o relato pessoal foi o meu relato pessoal da minha vivência de cuidado, meu cuidado e a minha vivência de saúde ocupacional desde a minha formação acadêmica até os dias de hoje. Próximo, por favor. Então, desses artigos que eu encontrei, 8 tinham ênfase na saúde física, 5 na saúde mental, e em um falava sobre ambos. E no relato da experiência, eu conto, então, desde a minha trajetória da vida acadêmica, onde pouco era falado sobre saúde ocupacional, onde pouco era falado sobre o cuidado de si, e para esse momento em que eu desperto para a necessidade do cuidado. Próximo. Então, quando a gente encontra esses artigos que falam da saúde ocupacional afetando tanto o físico quanto o emocional, a gente entende aquilo que já é muito claro para o cuidador integrativo, que o homem ele é multidimensional e a gente não tem como dividir uma coisa da outra. Todos tudo está integrado e a gente precisa fazer com um esforço para a gente abarcar o indivíduo na sua totalidade. Então, quando a parte da saúde física, ela foi afetada, os distúrbios osteomusculares foram os que mais afetaram a saúde física do profissional fisioterapeuta, mas também alguns artigos trouxeram a ideia dos acidentes de trabalho por exposição a agentes alergênicos. Quando comparado os fisioterapeutas aos outros profissionais da saúde, todos os artigos mostram que o fisioterapeuta está mais suscetível a esses distúrbios osteomusculares. E um trabalho que falava de um hospital-escola, ele trazia que nos aperfeiçoamentos e aprimoramentos, era importante que fosse trazido para esses profissionais, para esses futuros profissionais, que
estavam iniciando a sua carreira, estratégias de conscientização sobre a sua saúde ocupacional para que pudesse prevenir limitações físicas e mentais futuras. Próximo. Os artigos também conseguem identificar que só o conhecimento de ergonomia não fez com que os fisioterapeutas pudessem prevenir as lesões. Então, mostrando que é importante a prática, né, a importância do autoconhecimento, de saber, de reconhecer o seu próprio corpo, para ter a sua senso-percepção aprimorada, para que na hora do trabalho, na hora de efetivamente atuar, você possa ter essa consciência e evitar essa lesão. A região da coluna lombar foi o local mais afetado e provavelmente isso acontece pelos inúmeros movimentos repetitivos de rotação e flexão da coluna vertebral que o fisioterapeuta faz. Na pediatria, isso acaba sendo agravado pela manutenção da postura de joelho e agachado e muitas vezes pelos próprios movimentos bruscos dos pacientes. Os trabalhos também apontaram que a atividade física e o uso adequado das posturas durante o atendimento podem prevenir essas lesões laborais. Também o trabalho, eles colocam que essa alta exigência cognitiva do fisioterapeuta aumenta a tensão muscular e aumenta a sua resposta generalizada ao estresse. O único trabalho que tentou avaliar a saúde física e emocional, né, e comparar as duas, foi feito com os fisioterapeutas da Nigéria, e encontrou uma alta prevalência de distúrbios musculoesqueléticos e um moderado estresse psicológico. E isso foi fora do que já era encontrado na literatura. O que eles entendem é que os fisioterapeutas da Nigéria já tinham uma sobrecarga psicológica muito grande e, por isso, talvez isso ficasse em segundo plano. E, então, as lesões físicas, o estresse físico, era o que mais afetava a sua saúde ocupacional. Quando se fala em saúde emocional, o burnout e a síndrome de esgotamento do profissional foi o termo mais relembrado. E ele estava ligado a vários fatores, incluindo remuneração insuficiente, o que faz com que o fisioterapeuta tenha vários vínculos profissionais, não tenha descanso adequado, e por isso causando mais estresse. Próximo. Quando um trabalho, ele observou 3 profissionais que trabalhavam em equipe, numa equipe interdisciplinar, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional, e não encontrou diferença para a prevalência de burnout nos 3, mas encontrou uma alta prevalência de burnout nesses 3. E mostra que o acompanhamento a longo prazo ele é de extrema importância para a reabilitação do paciente, mas como a reabilitação ela não é linear, isso acaba fazendo com que, durante esse percurso, a gente acabe lidando tanto com as expectativas frustradas do próprio paciente, como do próprio terapeuta, fazendo com que seja necessário um manejo da nossa saúde emocional. No relato pessoal, eu relembro também de quando eu comecei a trabalhar e encontrar famílias que traziam para mim expectativas de melhora que muitas vezes não eram condizentes com o quadro que o paciente apresentava, o quanto isso era frustrante e o quanto eu precisei buscar suporte psicológico para que eu pudesse lidar com essas situações. E teve um último trabalho que ele conseguiu avaliar a fadiga, a precisão diagnóstica e o planejamento da fisioterapia, indicando que após um dia de trabalho, o fisioterapeuta ele está mais fadigado e com isso ele diminui a sua precisão diagnóstica e o seu planejamento acaba sendo pior. Próximo. Então, a gente consegue entender que o profissional fisioterapeuta, ele trabalha sobre alta demanda física e psicológica, ele acaba não utilizando todos os seus conhecimentos ergonômicos e, por isso, ele acaba não se prevenindo das lesões. Por um excesso de trabalho, não tem um descanso, lembrando que, muitas vezes, esse profissional, para se manter atualizado, vai fazendo cursos fora do seu horário de trabalho, e, com isso, os tempos que ele teria para lazer, para descanso, acabam ficando cada vez mais escassos. Pela remuneração inadequada, ele vai buscar outros vínculos empregatícios, o que também faz com que diminua esse tempo de descanso, inclusive de qualidade de sono, e trazendo esse alerta para a necessidade urgente de cuidado. Próximo, por favor. Então, como consideração final, eu trago que, à luz dos cuidados integrativos, pode-se dizer que as questões relacionadas às atividades ocupacionais do fisioterapeuta afetam diretamente sua saúde física, psicoemocional e que cuidar-se é imprescindível. Como eu falei no começo, na verdade, esse trabalho ele veio quando eu olhei para todos os profissionais da saúde
E penso no fisioterapeuta como um profissional que necessita olhar para o seu cuidado, mas penso também em todos os outros profissionais. E o meu convite agora é que para todos nós, profissionais da saúde, que a gente possa parar, descer do nosso pedestal de salvador da pátria, que a gente possa humildemente aceitar que nós precisamos ser cuidados, que a gente faça essa reflexão e que a gente possa levar isso para a vida. E, por favor, próximo. Para que a gente possa fazer, como Paulo Freire já dizia, né, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Era isso. Obrigada. Querida Mônica, parabéns pelo lindo percurso. Eu vou passar a palavra à nossa professora Ana Cláudia Fiorini para tecer os seus comentários, para que depois, na sequência, a gente possa conversar enquanto orientadora. Por favor, professora Ana Cláudia. Bom dia a todos e todas. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui. Foi um grande prazer e alegria que eu aceitei o convite da Ceci. E eu sou uma fã e estou cada dia mais entusiasmada com os cuidados integrativos. Peço desculpa que está tendo uma reforma aqui no meu prédio, está um barulho de fundo, que vai trabalhar um pouquinho a minha fala. Então, vou tentar elevar aí, considerando que eu sou fonoaudióloga, né? Eu sou fonoaudióloga, Mônica, e eu sou epidemiologista também, minha área de origem é a saúde do trabalhador. Então, foi com muita alegria que eu recebi o seu trabalho, e eu li o seu trabalho com muito cuidado. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te parabenizar pela coragem, porque eu acho que a gente entender que nós também somos trabalhadores é um grande desafio para, eu vou dizer assim, a gente focou o profissional de saúde, mas eu acho que é um grande desafio para qualquer profissional. É muito fácil quando você fala de um lugar alheio, paralelo, como se aquilo não pertencesse à sua realidade. Né? Então, primeira coisa, eu vou te dar parabéns a você, a Ceci e a Marina, né, a co-orientadora, eu acho, pela coragem de abordar um tema tão desafiador. E eu acho que assim, o formato que você escolheu foi muito bonito, porque você quis dar um panorama em termos de referencial teórico, fazendo uma revisão integrativa. É claro que a minha sugestão como pesquisadora é falar para você continuar e fazer uma revisão de escopo, uma revisão sistemática, para que você possa publicar esses dados tão relevantes que você já nos aguçou em termos de curiosidade. Mas eu vou dizer que foi muito tocante a sua coragem e a sua delicadeza de narrar a sua trajetória. Eu acho que esse tipo de coragem tem que ser enaltecida para dizer que você conseguiu se colocar no lugar que a gente coloca o nosso, entre aspas, paciente, o nosso cliente, aquele que recebe a nossa assistência. Né? Então, nos colocarmos nesse local é de uma coragem e é muito desafiador você tentar entender a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade e o quanto que isso deve ser tratado para que você possa exercer sua profissão. Eu acho que a fisioterapia, eu estudo muitas categorias, diferentes categorias profissionais, eu sempre falo que tem algumas categorias dentro dos profissionais de saúde que tem um sofrimento um pouco mais exacerbado. E eu coloco sempre a fisio ali no meio, eu coloco a odonto também, porque a odonto tem uma questão postural muito ruim, muitas horas na mesma posição. Eu coloco cirurgiões, né, dentro dos profissionais. É claro que a gente coloca toda a equipe da enfermagem, que eu acho que é que faz todo o cuidado direto ali, principalmente quando a gente pensa em atenção hospitalar. Mas eu sempre cito o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta tem uma carga física, mecânica muito grande no exercício da sua profissão. Né? E todo e qualquer cuidado à saúde, né, cuidar do outro, implica em trazer para si uma carga também de sofrimento do processo de adoecimento. Né? E muitas vezes a gente não percebe que também passamos a ficar adoecidos, né? Passamos a entrar num processo de adoecimento, e o quanto antes percebermos isso, e o quanto antes nos dermos o privilégio, que eu acho que é uma questão de você se autoprivilegiar na iniciativa de se cuidar. Então, muito interessante, eu achei o mais interessante do seu trabalho, a parte do auto, porque, assim, a parte da revisão, a gente já sabe que tem a questão osteoesquelética, então a DORT/LER é uma coisa frequente mesmo no profissional fisioterapeuta, a carga emocional, o burnout, a gente já esperava isso,
né? Agora, o seu relato, eu acho mais tocante no seu trabalho, eu acho que foi o brilho maior, vamos pensar assim, né? Que você trouxe para nós, você teve a gentileza de compartilhar conosco o seu processo, eu acho que isso, por isso que eu falo muito da coragem do seu trabalho, né? E nos contar como isso pode ser revertido, como isso pode ser contornado, como isso pode se transformar numa melhoria para todos, estendida, para você enquanto profissional de saúde e para os demais que vão usufruir dos seus cuidados, né? Então, eu quero te parabenizar de verdade pelo trabalho, eu achei muito interessante. Como sugestão, eu dou que você continue e faça uma revisão talvez mais aprofundada para que você possa publicar isso, que eu acho que vale a pena, né? Os seus dados são dados muito bons, né? E eu, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta bem rápida, assim. Como você acha? Eu sou docente, né? Eu dou aula de saúde do trabalhador. E eu sempre falo para os meus alunos na graduação, por exemplo, na Fono, que a gente também tem que se entender como trabalhador. Então, quando eu estou falando ali dos estressores ambientais, dos riscos físicos, químicos, biológicos, da questão da organização do trabalho, eu acho que a gente tem que entender a nossa contribuição enquanto profissional para os trabalhadores e a nossa percepção que somos trabalhadores e que também precisamos desse cuidado, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma dificuldade, porque o nosso país tem uma dificuldade de entender, eu acho que esse momento pandêmico trouxe à tona a importância do autocuidado, a importância da promoção, a cultura da promoção da saúde. Eu acho que esse é o nosso caminho, né, para poder entender melhor e para lá na frente pagar uma conta um pouco menor, porque conta a gente vai pagar, né, com relação à saúde, com relação aos nossos comportamentos, nossos hábitos. Então, a gente vai pagar uma conta. Talvez essa conta possa ser um pouco menor se eu mudar um pouco o meu comportamento e os meus hábitos, né? Mas, assim, a pergunta seria, como você acha que a gente deveria proceder na graduação para falar sobre isso, na graduação em saúde? Como que a gente deveria abordar esse assunto? Você acha que deveria ser numa disciplina? Você acha que deveria ser numa experiência prática que a gente pudesse proporcionar? Né? Agora a gente está numa fase de curricularização, os projetos de extensão têm que fazer parte dos cursos de graduação, eles respondem por um percentual bem elevado. Então, que ideia você teria, só para a gente poder explorar um pouquinho aí do seu conhecimento após esse estudo? Eu acredito que tem que ser vivencial, né? Eu acho que dentro das matérias já existentes, essa lembrança de que nós somos seres, indivíduos primeiro, né? Antes de tudo. Acho que essa consciência da importância de que, para que a gente possa doar para o outro alguma coisa, a gente precisa ter, né? Então, eu acho que nós, da área da saúde, a gente, muitas vezes, tem o afã de querer realmente ajudar, fazer pelo outro, trazer uma solução. E aí a gente não se coloca como peça. Então, eu acho que, talvez, desde a graduação, eu trago no relato, eu acabei não falando aqui na explanação, que eu tive um único professor que falava sobre a importância do nosso posicionamento corporal durante um atendimento. Então, eu acredito que durante a fase acadêmica, acho que todos os professores deveriam retomar isso, né? E acho que o autoconhecimento seria a chave também. Eu acho que a gente pudesse nos entender mais como indivíduos, né? E aí, quando eu falo desse pedestal, que eu realmente acho que nós, profissionais da saúde, muitas vezes nos colocamos acima dos outros. Então, ok, eu sei de fisioterapia, eu sei de ergonomia, então nada vai me acontecer. Não, eu preciso fazer com que isso seja a minha prática. Então, eu acho que a partir desse autoconhecimento, a partir dessa vivência, dessa experimentação, talvez possa ser um bom caminho. Perfeito. E sabe o que eu acho interessante? A gente faz, às vezes, um caminho profissional que você deposita no seu paciente aquilo que você almeja para ele. E, às vezes, você não consegue entender que o que ele almeja é muito menor do que aquilo que você está pensando como meta na sua atuação, né? E eu acho que esse caminho que você fez, de você se conhecer e ter esse autocuidado, faz com que você consiga voltar para esse lugar que é entender que, às vezes, o pouco que você ajuda é o suficiente, é mais do que o suficiente que aquela pessoa precisa. Então, saber lidar com essas questões e com essa variabilidade entre o que eu quero para mim, o que eu quero para o outro quer para si mesmo, eu acho que é uma habilidade incrível.
e que nós, profissionais de saúde, temos que trabalhar isso na nossa formação. Parabéns, eu adorei ler seu trabalho, e eu adorei aprender bastante com vocês, e quem sabe no futuro, aí bem perto, né, bem próximo, eu vire uma aluna também desse curso, né, tem aí meu radar, minha meta aí, fazer esse curso também. Tá? Então, muito obrigado pelo convite. Eu acho que agora a Ceci pode falar um pouquinho, né? Professora Ana Cláudia, a gente agradece imensamente sua presença, suas considerações. Professora Ana Cláudia, Mônica, ela está na diretoria hoje da Saúde do Trabalhador da nossa Universidade Federal de São Paulo. Então, é uma honra muito grande tê-la aqui, fazendo vistas ao seu trabalho, e que a gente espera, Ana, que de alguma maneira esse modelo que a gente tem desenvolvido sobre fazer pesquisa aqui no campo dos cuidados, que é inédito, Ana, a gente poder aproximar não só o que está descrito na literatura ou os estudos de caso em que há uma aplicabilidade da intervenção a terceiros, o profissional que é o pesquisador, que antes era entendido como uma heresia dentro da área da pesquisa dura ou a pesquisa não enviesada, se torna o que a gente chama de menina dos olhos no percurso dos cuidados integrativos. Esse paralelo da gente investigar na literatura e também poder ter um espaço de relato de autoexperiência, isso faz com que o trabalho ele tenha dois olhares. O olhar daquele que recebe, do pesquisador, ou daqueles que são os intervencionistas, ou da literatura, mas também o olhar daquele que recebe a intervenção. Então, a riqueza desses trabalhos, e a gente vem construindo esse modelo de pesquisa ao longo desses 13 anos. No início, as pessoas se sentiam bastante constrangidas de poder contar sua própria história, mas hoje aqui, no campo de cuidados, tem sido realmente, vamos dizer assim, uma pérola, uma pedra preciosa na construção dos relatos e do jeito de fazer pesquisa aqui do nosso campo. E quando a gente sugeriu isso à Mônica, a princípio ficou extremamente preocupada de como seria escrever a própria história, mas depois que ela teve a oportunidade, né, de sentir na pele, no corpo, né, na alma, né, a possibilidade de também ser cuidada, porque afinal de contas, todos nós somos merecedores de cuidado, ela foi tomando um gosto, né, e conseguiu trazer para o papel e produzir esse lindo trabalho. Então, eu queria agradecer imensamente, Mônica, pela confiança essa que remonta desde a graduação. Não tive o privilégio de ser professora da graduação da Mônica, no curso de fisioterapia, e revendo a Mônica depois de muitos anos aqui na nossa pós-graduação, e agradecer por a oportunidade de aprender com você nesse percurso e dizer que o seu trabalho me inspira, né, a caprichar mais nesse espaço de autocuidado, que, como você bem relatou, nós estamos aí de DP, né? Nós estamos aí reprovados enquanto profissional de saúde em relação ao processo de cuidar de si, que é o primeiro pilar da nossa formação, professora Ana. Não há como a gente cuidar do outro sem cuidar de si e, obviamente, o cuidado com a ambiência. E para cuidar de si, não há como se a gente não mergulha no autoconhecimento. Porque como é que eu cuido de mim se eu não sei quais são as minhas reais necessidades? E quando a gente fala de autoconhecimento, como bem descreveu a Mônica, não dá para a gente ficar só no primeiro nível, a primeira dimensão, que é a dimensão física. Porque para o paradigma antropológico dos cuidados integrativos, nós somos um ser multidimensional. O físico, o emocional e o mental estão juntos. E ouso dizer que são a mesma dimensão. E por que não a social, né, a laboral e a existencial, que fazem parte do percurso do ser, seja do profissional, seja do paciente da qual a gente assiste e presta os nossos serviços. Então, esse trabalho, Mônica, foi um trabalho que abrilhantou ainda mais e que corrobora a epistemologia dos cuidados integrativos, e aqui com muito carinho, né, com muita reverência e com muita honra de você ter feito da fisioterapia, né, que é uma das minhas profissões e que eu tenho um carinho e uma dedicação imensa e tenho uma reverência aos profissionais da fisioterapia. Professora Ana Cláudia, gratidão pelas suas considerações. Mônica, parabéns pelo seu percurso.
e eu vou deixar uns 2 minutinhos para a Martina poder trazer a sua fala, que é a nossa querida co-orientadora, também fisioterapeuta, especialista em fisioterapia aquática, que foi a técnica, o recurso que Mônica elegeu como autocuidado. Bom dia, Martina. Bom dia a todos, bom dia, banca. Antes de parabenizar a Mônica, eu queria agradecê-la, porque a Mônica me trouxe a oportunidade, na verdade, a provocação para pensar como estava o meu autocuidado e como ele tem sido ao longo da minha carreira. E nas nossas conversas, nós nos demos conta que esse tema ele foi muito pouco discutido durante a nossa formação, assim como foi pouco discutido nos nossos trabalhos, assim como ele não existe nas nossas conversas paralelas com os nossos colegas. Então, Mônica, aqui vai o meu parabéns por trazer esse tema tão importante e necessário, né? Em que nós nos olhamos e nos vemos adoecidos. É um clamor, nós precisamos olhar para isso. E eu agradeço a você pela coragem de trazer o seu relato. Aprendi muito contigo. E eu acho que você trouxe no seu trabalho muitas questões a serem aprofundadas, como, por exemplo, a baixa remuneração dos fisioterapeutas, que nos fazem, às vezes, trabalhar 3 turnos, o que dificulta tanto a nossa qualidade de vida, né? Então, eu deixo aqui, seu percurso foi maravilhoso durante todo o trabalho, você cumpriu todos os prazos, você se integrou assim perfeitamente em tudo. Eu fico muito contente de poder estar com você, lado a lado, caminhando nesse percurso. Obrigada. Gratidão, Martina, pelo aceite à orientação do trabalho, pelo esse cuidado. Ana, nesse percurso a gente está de mãos dadas com os nossos queridos alunos, porque a gente entende que não só a saúde como o ensino, ele tem que estar assim, né? De mãos dadas, de braços dados, para que a gente possa seguir junto o caminho de cuidado, desse espaço de cuidado. Então, agradeço a todos, parabenizo mais uma vez a você, Mônica, e um bom almoço para todos. E voltamos às 14 horas, dando continuidade aos nossos próximos painéis 4 e 5, continuando, então, a falar sobre autocuidado, cuidado com o outro, cuidado com a ambiência, em outras vertentes. Um grande abraço a todos. Parabéns, bom almoço. Muito obrigada. Parabéns, Mônica. Parabéns, Mônica. Obrigada, professora Ana Cláudia. Imagina. Obrigada, Cecília. Obrigada a você.